Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui conversar com vocês, sobre umas coisas que eu venho pensando. Hoje eu fiz um resumo aqui, dos meus pensamentos, sabe? Sobre valores, sobre as coisas que eu percebo em mim e que não é muito diferente do que o que eu percebo no mundo. Normalmente o que acontece no mundo é um reflexo da minha intimidade. Muitas vezes eu não faço as coisas que eu considero más da forma que algumas pessoas fazem, mas eu tenho dentro de mim uma conexão com essas coisas más. Só para dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Antigamente era muito comum levar uma pessoa para a praça pública e porque ela cometeu algum crime, a pessoa era apedrejada, não é verdade? Hoje, às vezes, eu não apedrejo as pessoas com pedra material, mas eu muitas vezes apedrejo com a língua. Eu mato pessoas, eu mato vida, eu mato sonhos, eu mato expectativa, dependendo do jeito que eu falo com as pessoas. Então, só para vocês entenderem que talvez o mal que eu não pratico não quer dizer que ele não exista dentro de mim. Ainda que sem consciente, sem ter clareza disso, sem ter sido consciente, pode ter matado algum sonho. E no que você matou algum sonho de alguém, você matou parte daquela pessoa também. Então a gente apedreja e a gente mata. As leis de Deus, elas são várias, mas elas se resumem em amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento. Ou seja, você ama dentro do que você já entende. Vai dar o que tem, todo o seu coração, ou seja, aquilo que você pode sentir. E o próximo como a ti mesmo, ou seja, entre você e o próximo não ter diferença nenhuma. É claro que isso é muito difícil, nós ainda temos a manifestação do nosso lado mais egoísta, de os meus, para mim, para os meus. Isso é normal ainda do ser humano, mas o que a gente precisa é se esforçar para diminuir essa diferença. E às vezes tem algumas situações na nossa vida que nos dá a oportunidade. Por exemplo, diante de uma escassez de alimentos, a gente vê em alguns países, vai passar um furacão, né? Então quem pode mais, quem tem mais tempo, ou quem pegou a notícia primeiro, vai lá no supermercado e pega tudo. Tudo, porque ele só está preocupado com ele. É difícil uma pessoa que pensa assim, não, eu não vou levar 10 latas de leite para o meu filho, eu vou levar só 5, porque essas 5 pode ficar para alguém que vem de emergência. E às vezes é uma criança que só se alimenta do leite. A mãe não tem e ele ainda não pode comer. É muito difícil a pessoa que pensa desse jeito. Porque tudo bem, ela não vai pensar, não, vou levar só uma, né? Agora não vou levar porque vou deixar... Nós ainda não conseguimos fazer isso. Então nós vamos... Tem 10 latas. Se eu pego 5, se eu pego 4 e deixo 6, eu acho que eu já estou me aproximando deste amor com o próximo. Porque, na verdade, se eu amasse o próximo como a mim mesmo, eu ia pegar só uma. Se o outro vai pegar as outras 9, isso aí já é problema dele. Mas se cada um fosse lá e pegasse uma, talvez não faltaria alimento para os outros que chegam depois. No estacionamento, né, uma vez eu fiquei sabendo dessa história, eu não sei quem foi. E o cara, tipo assim, ele não colocou o carro no último lugar, mas ele colocou do meio para lá. Aí alguém falou, mas tem vaga ali, por que você não estaciona ali? Disse, não, é porque às vezes chega alguém com mais necessidade do que eu, que tem mais dificuldade de andar do que eu, ou que esteja carregando uma criança no colo. Ele falou o seguinte, eu cheguei com tempo, eu cheguei antecipado. Né? Outra coisa que às vezes a gente faz com relação, que a gente não percebe, né? Que falta esse amor e esse cuidado com o outro. Quando as crianças estudavam no Sesc, escola lá em Rondonópolis, tem o teatro lá, né? Então as apresentações lá elas são de graça, os ingressos são limitados. Então se tem 200 lugares, eles só disponibilizam 200 lugares. Então tá lá contadinho, vai ter uma peça de teatro, 200. Aí o que eles fazem? Só 1 hora antes da entrada, que fica fechado, que eles começam a vender o bilhete. Então você chega lá e você tem que ficar na fila. Para o que acontece? Coisa que a gente faz também que a gente não pensa no outro. Para vocês entenderem, é assim. Se a peça começasse às 17, eles só entregavam os bilhetes às 16 e você tinha que estar lá pelo menos às 15, porque senão você já chegaria e já tinha 200 pessoas na sua frente.
A amiga vai lá, fica na fila, né, tal, ela e a filha dela, então ela precisa de 2 ingressos. Só que ela pega lá 4 ingressos, né, pra ela, pra filha dela e pra amiga que vai chegar bem depois, vai chegar depois que já todo mundo se acomodou. Aí, outra pessoa fica de fora. A pessoa chegou no horário e fica de fora, não consegue. Aí eu te falo, isso é justo? Quando a gente pensa na gente, que a gente gostaria que a amiga pegasse o ingresso pra gente acha super justo, não tô fazendo mal pra ninguém. Mas e quando você é a pessoa que ficou de fora? Outra coisa, a gente às vezes entra num evento, pode ser igual lá na escola da Alice, né? Vai ter uma apresentação, tem as cadeiras lá, aí quem chega na frente coloca a bolsa, né? Pra quem vai chegar depois. E põe em bolsa aí, separa lugar pra mim na frente. E a pessoa que chegou na hora da abertura da escola, abriu o portão, a pessoa entrou, a pessoa não consegue pegar lugar, porque tem bolsa. E umas coisas assim também, né? Eu vou no mercado com o Fred, tacadão, né? Vocês sabem que as filas ficam enormes. Geralmente a gente vai cedinho, quando tá mais vazio, mas à medida que você vai fazendo as compras, as filas vão crescendo. Quando você pega o seu carrinho cheio de coisa, o que você olha nas filas? Você olha a quantidade de pessoas e se tem muito item no carrinho. Porque às vezes a fila tá um pouco mais comprida, mas você olha ali, 10 itens ali, 5 itens ali, 20, pouca coisa. A gente olha tudo isso antes da gente pegar a fila. Aí você escolhe, fala, não, essa fila aqui tá legal, tem 5 pessoas na minha frente, vai dar tempo certinho, vou chegar a tempo para buscar meu filho. Tudo, faz as contas, pegou a fila melhor, que você julga melhor para você. Aí passa um pouco, uma das pessoas que tá na sua frente, na verdade ela só tá segurando o lugar. Aí vem uma pessoa lá com 1 ou 2 carrinhos lotados. E isso já cresceu gente aqui atrás, sabe? Já fica, e as outras filas também já cresceram, já mudaram. E aí você fala, puxa, é justo. E você cortar fila é a mesma coisa, só que é um cortar fila que a gente aceita, que a gente acha normal, que a gente acha que tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque quem tá atrás de você ali, que tá segurando a fila, é uma pessoa que calculou tudo. Aí você pode até falar assim, não, mas eu fico, mas eu vou deixando passar. Então você tem que deixar passar todo mundo. Você vai deixando passar enquanto seu carrinho não chegou. Mas a hora que ele chegar, você não deixa passar mais. Não é uma coisa, assim, vocês podem até não concordar comigo, mas não é uma coisa legal de se fazer. E sabe as pessoas que ficam desviando o dinheiro da merenda, que ficam desviando os nossos dinheiros, que não administram muito bem os nossos impostos? Eles também pensam que tudo bem. Afinal de contas, eles merecem. Eles também acham que tá tudo bem. É isso que eu quero mostrar para vocês. O mal é o nosso reflexo. Porque Jesus falou, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, se hoje você acha uma carteira, prega lá, não sei aonde, achei essa carteira, tava ali e tal, mas o dinheiro você pegou. E qual é a justificativa que você dá para você mesmo? Achada não é roubada. Eu não roubei, eu achei. Se eu não pegasse, qualquer um ia pegar, não é assim? Não é assim? Lembra lá Adão e Eva, né? Existe algo na nossa consciência, que a gente pode dizer que é Deus, que diz assim, não pegue nada que não é seu. Achou alguma coisa que é seu, você entrega. E tem aquela vozinha te dizendo, olha, mas se você pegar esse dinheiro, você pode pagar aquela conta sua que está atrasada, você pode comprar aquele sapato, você pode comprar aquela coisa pro seu filho, ou você pode comprar o leite do seu filho que está faltando, né? Então tem sempre a serpente te dizendo as coisas que você pode fazer com aquele dinheiro. E aí, no calor da emoção, você pega o dinheiro. Aí depois, né, você vai e fica justificando. Ah, não, eu peguei, mas olha, se eu não pegasse, outra pessoa ia pegar. E você racionaliza, tentando explicar para você mesmo que o que você fez está certo. E quem tá lá no Congresso, nos administrando, é do mesmo jeito, não é diferente. Ele também vai achar uma justificativa. Ah, mas esse povo aí também só nega imposto. Era para o Brasil arrecadar muito mais, não arrecada. Então, as empresas grandes estão sonegando mesmo. O que tem? Eu desviar dinheiro. O que tem eu pegar do que não é meu? Afinal de contas, eu estou trabalhando para esse povo. Bom, eu não sei se eles pensam assim, mas provavelmente eles também têm uma lógica racional para justificar para eles mesmos que o que eles estão fazendo não está tão errado assim. E por que eu estou falando isso? Para dizer para vocês que a gente viola a lei de amor, que a gente viola as leis de Deus. E aí fica tudo sem sentido, porque às vezes eu acho que eu já estou salvo. Sem dúvida nenhuma, todos nós estamos salvos.
Mas quando é que vai vir essa salvação? Essa questão de que morreu vai para o céu e para o inferno, gente, a gente fica divulgando isso, mas isso não convence ninguém mais. Eu acho que a nossa situação é muito mais grave do que ir para céu ou inferno. O nosso futuro é algo muito mais sério. Tá certo que esse negócio de inferno eterno é algo que, nossa, eterno é muito tempo, né? Mas ninguém acredita nisso. Ninguém acredita, porque senão a gente não faria o que a gente faz. Jesus mesmo usou a figura do monte, fé que transporta a montanha, que se reconhece a árvore pelo fruto. Quem que é a árvore? Nós. Quem somos fruto? Nossas boas ações. E ele usou exatamente para que esse ensinamento fosse eterno, que à medida que a gente vai evoluindo intelectualmente, a gente vai conseguindo extrair mais coisa dali. Então você espreme, sai, Jesus quis dizer isso. Passa um tempo, você vê que tem muito mais coisa ali, que até ali tá certo, mas tem mais coisa. Aí depois passa um tempo, você percebe que tem mais coisa ainda, porque são tesouros eternos, não esgota. O que Jesus disse, ele disse do jeito que disse para nunca esgotar. E esse dizer dele, esses ensinamentos deles, ele vai sem mudar nenhuma vírgula, nos acrescentando a cada geração, sabe? Eu fiz umas perguntas para mim mesma. A pergunta que eu fiz para mim, assim, pensando, né, tentando entender, o fardo tá leve? Como anda a minha esperança? Como anda a minha ansiedade? Como eu estou lidando com os problemas terrenos? Problemas, todo tipo de problema que eu tô vendo lá fora e os problemas que eu tenho aqui na minha casa. Como está o meu ânimo? Eu sinto medo? De quê? Eu me sinto impotente? Parece que eu não posso fazer nada, eu não consigo, eu não posso fazer nada, eu não. Quando a gente tem sentimento, a gente afirma pra gente que a gente não pode fazer nada, o sentimento é muito ruim, porque na verdade a gente pode fazer alguma coisa. Porque a paz, ela começa dentro de mim, ela não começa lá fora. Ela só é reflexo daquilo que eu sou. Porque todo mundo em paz, o que eu vou divulgar? A paz. Todo mundo honesto, se eu estiver lá em cima, como que eu vou agir? Com honestidade. Todo mundo educado, como que vão ser as repartições? Qualquer ambiente social vai ser educado. Se eu sou amor e todo mundo é amor, como é que eu vou me relacionar com as pessoas no mundo? Com amor. Então, assim, é uma continha tão fácil de fazer, começa aqui. Eu tenho o pensamento de que o mundo é injusto, parece que tá tudo injusto. Assim, nossa, só vejo injustiça, tudo tá injusto, tudo tá errado. Se eu tô com esses pensamentos, pelo menos com a maioria deles, talvez eu não esteja salva ainda. Ainda não. Porque, por que Jesus veio? Ele veio ensinando o povo, né? Há muito tempo. A gente tem os registros mais ou menos ali em Abraão. Deus único, e foi guiando Abraão, Moisés. Claro que entre Abraão e Moisés tiveram outros personagens importantes, e foi preparando o ambiente para que Jesus viesse. E por que Jesus precisava vir? Se ele falava com os homens, por que ele não falou, faz assim, 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 agora a lei é de amor, e agora... Por quê? A gente não tem uma mania de dizer assim que o exemplo no lar é tudo, é mais do que as palavras? A gente não tem o hábito de dizer que palavras convencem, mas exemplos arrastam multidões? Então, se eu faço, a probabilidade do meu filho fazer é muito maior do que se eu mandar ele fazer e eu não fizer. Vocês concordam com isso? É por isso que ele veio. Ele veio para mostrar como que faz. Então, não adianta eu colocar ele no altar e dar glórias para ele todo dia se eu não faço o que ele fez. Ou pelo menos tento fazer. Aquilo ali eu não consigo, mas esse aqui eu consigo. Aí você pode falar, não, tem coisa que Jesus fez que eu não dou conta. Eu não vou dar conta de ressuscitar mortos. Eu não vou dar conta de curar uma ferida assim. Eu não vou dar conta de curar o cego. Mas e a cegueira espiritual? Será que eu não consigo? Tem várias formas de você fazer o que Jesus fez no limite do que você pode fazer. E isso eu estou falando para mim. Na verdade, para você, mas é para mim. Né? E eu comecei a pensar essas coisas. Não, eu posso fazer no limite do que eu posso, do meu entendimento. Esse é o termômetro, é fazer perguntas para mim mesmo. Como que eu estou me sentindo nesse mundo? Porque se eu realmente escolho fazer como Jesus fez, eu preciso entender um pouco
sobre a psicologia de Jesus. Eu preciso entender um pouco mais. Eu preciso, igual eu falei no outro vídeo, ir um pouco além do que está escrito ali no texto. Eu preciso pegar aquele texto e ver o que esse texto tem a ver comigo. E assim, o fardo vai ficando mais leve. Eu vou tendo esperança, porque as mensagens de Jesus é de esperança. Por que eu acho que está tudo arruinado? Por que eu acho que esse mundo não tem jeito? Ele falou que os mansos herdarão a terra. Então, antes de herdar o céu, nós vamos ter que herdar a terra. E provavelmente essa terra vai ser boa, porque são os mansos. Enfim. Então, muitas vezes a angústia, o sentimento de angústia, o sentimento de abandono, o sentimento de carência que a gente tem, esse sentimento ruim que eu não sei explicar por quê. Gente, eu estou falando isso porque eu recebo várias mensagens de pessoas que estão aflitas. E eu não vou dizer que eu não tenho os meus momentos de aflição também. É a hora que eu começo a dialogar comigo mesmo. Por que eu estou sentindo assim? Aonde que tá? Qual o comportamento que eu fiz que eu me desliguei do fluxo divino? Então eu começo a conversar comigo. Por isso que eu estou falando isso aqui pra vocês. Isso aqui que eu estou falando pra vocês são diálogos que eu faço comigo mesmo quando eu me sinto assim. Só que o meu futuro, ele depende de como eu estou vivendo e o que eu estou fazendo agora. Até o meu amanhã depende de hoje. Então eu tenho que olhar pra mim e perceber se eu estou com angústia, se eu estou com tristeza, se eu estou com alguma coisa. Porque se eu estou com esses sentimentos, todo mundo tem sentimento, mas se esse sentimento tá levando uma proporção em que me traz inquietação, me traz, muda minha rotina, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, eu preciso rever esses conceitos. Talvez eu esteja pegando Jesus, construir um altar maravilhoso para ele, ainda que seja nos meus pensamentos, porque estou dando glórias para ele todo dia, mas não estou me esforçando para fazer o que ele fez. E esse mal-estar, pelo menos eu aprendi, vocês podem concordar comigo ou não. Muito desse mal-estar é quando eu estou fugindo do meu dever. E o meu dever nem sempre é ir lá e ficar evangelizando e fazer trabalho voluntário e me registrar em organização não governamental. Não é isso, pode ser isso, depende do seu coração. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes o trabalho é aqui, ó. Muitas vezes o trabalho é na família. Muitas vezes é como, meu marido chega em casa, como que eu estou recebendo ele com os lixos que eu cultivei o dia inteiro. Às vezes, já aconteceu comigo, do Fred abrir a porta e eu, hoje não sei o que, e começa com aquela lamentação. E às vezes os maridos também são bombardeados lá no trabalho com tanto problema, aí chega chutando balde, chutando gato, chutando cachorro, chutando não sei o que. E aí, quando a gente vai na nossa casa religiosa, não importa qual, isso acontece em todas, eu sou o bom samaritano. Eu trato todo mundo com educação, eu falo baixo, meu irmão, aquela paz. Aí chego em casa, eu sou um tirano, uma pessoa completamente egoísta, uma pessoa completamente amarga. Aí a pergunta é, eu estou sendo salva? Porque a palavra de Jesus é para libertação. Eu sei que todo mundo está mais ou menos no mesmo nível, todo mundo passa por isso, mas é importante que eu tento entender que as religiões ou algumas filosofias, ainda que não religiosas, no sentido assim, literal da palavra, ele te mostra um caminho. Então, por exemplo, o minimalismo é um caminho, que as pessoas optam para desapegar de coisas, Só um exemplo, você se coloca no caminho. Então, quando você fala, se escolhe uma religião, por exemplo, cristã, que tem outras que não são cristãs, você se colocou no caminho. Então, eu tô no caminho. Agora, esse caminho nós temos que trilhar. Não tem jeito. E nós já tivemos um exemplo de como fazer isso. O trabalho que eu mais preciso fazer é comigo mesmo. O trabalho com meu irmão, levar a palavra, salvar almas, isso aí vai acontecer naturalmente, porque você vai virando um testemunho de vida, de transformação. Então são coisas assim, sabe? Aí quando a gente vê certas coisas acontecendo na televisão, a gente não percebe que é a mesma coisa. Só muda a repercussão do negócio. É a mesma coisa. Aquela blusa estava quente, eu fui lá trocar e agora eu vou fazer aqui os meus serviços. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo, gente. Assim, eu estou compartilhando o que eu estou aprendendo, tá? Se vocês não concordam, se vocês acham que para vocês não é desse jeito, deleta, tá bom? Um beijo.